meus irmãos. Vou ligar aqui o microfone. Estão me ouvindo bem? Pronto. Vamos abrir Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22. Mateus 22, dos versículos 15 até o 22. A abordagem vai ser baseada na questão do tributo, que fazem pergunta a Jesus com relação ao tributo. E o título da mensagem é César ou Deus? O homem escolhe ou César ou Deus. E o texto diz o seguinte: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Surpreenderiam quem? Jesus. E enviaram os discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: de César. Jesus então disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-se, foram embora. Vamos orar? Senhor Deus, estamos todos aqui juntos, reunidos em Teu nome, e somente por Ele estamos aqui. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer em paz. E pedimos, Senhor, que nos leve em paz para casa, que nenhum mal nos aflija, que nenhum mal nos atinja. Sabemos que no mundo nós temos aflição, vamos sofrer aflições, temos problemas, mas nos leva em paz, nos permita que voltemos para casa em paz. Abre as nossas mentes, os nossos ouvidos, que a nossa alma possa compreender exatamente o que Tu quer que a gente compreenda. Faça com que nosso entendimento possa aprender o que vai ser ensinado agora, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, você começa lendo o texto e vê exatamente o que? Uma artimanha tramada entre os fariseus e os herodianos. Quem eram eles? Simplesmente eram inimigos um do outro. Os herodianos e os fariseus eram inimigos. Eles não se indicavam, como a gente pode dizer, ou seja, eles não se juntavam para conversar sem que não houvesse problema. Era como água e óleo, não se juntavam. Mas, para surpreender Jesus, consultaram entre si como pegar Jesus em alguma conversa. E não foram os mestres conversar com Jesus, foram os discípulos. E ele diz aqui: enviaram-lhe discípulos, ou seja, gente jovem, gente nova que estava começando a aprender com os herodianos e com os fariseus. Mas vejam só, os homens falam mais sobre riqueza quando estão pobres. Quando os homens estão em meio à pobreza, e qualquer homem, qualquer mulher, em qualquer lugar do mundo,
Se ele está em dificuldade, ele tenta imaginar o quê? Começa a pensar. E se eu conseguisse tal coisa, eu poderia fazer tal coisa. E se eu conseguisse isso, esse dinheiro eu conseguiria fazer aquilo. Você vê isso acontecer muito quando, por exemplo, as reportagens estão fazendo entrevista com as pessoas em casas lotéricas, quando tem um grande prêmio da loteria, pergunta às pessoas, o que é que você faria? Ah, eu ia ajudar uma pessoa, eu ia ajudar uma família, eu ia fazer uma viagem ao redor do mundo, eu não ia mais trabalhar. Você vê as pessoas fazendo planos, porque elas não têm aquele recurso. Do mesmo modo, meus irmãos, que as pessoas que estão sem dinheiro falam em dinheiro, as pessoas que estão aprisionadas falam em liberdade. Do mesmo modo, elas estão preocupadas em querer o quê? Discutir sobre liberdade. E era exatamente o pano de fundo aqui dessa discussão, desses argumentos que levaram para Jesus. É lícito pagar o tributo a César ou não? Por que pagar tributo a César? César é o imperador. César está dominando a Judéia, uma região dominada. Então vejam só, do mesmo modo que os homens falam de liberdade, se fala, quem não tem dinheiro fala de dinheiro, por exemplo, fala de recursos, da necessidade dele. Quem também está aprisionado, está oprimido, não é? Qualquer forma de opressão humana, ele fala de liberdade. Então, quando os homens estão escravizados, eles buscam o quê? Falar sobre como nos livrarmos da escravidão. Jesus nasceu numa época, meus irmãos, dominada, onde ele nasceu, havia o domínio romano, e a terra onde ele estava subjugada. Era de se esperar que nessa época as pessoas não quisessem outra coisa que não fosse liberdade política. Quem está sob escravidão está sob uma dominação política. E essas pessoas viviam o tempo todo pensando em como conseguir se livrarem de Roma. Vários e vários levantes, revoltas, insurreições aconteceram. E Roma destruía todas e eliminava todas. É tanto que no período onde Jesus nasce, Paulo diz assim, esse é o momento da plenitude dos tempos, é porque Jesus tivesse vindo 50 anos antes e 70 anos depois da época que ele nasceu, ele não encontraria o ambiente que ele encontrou. Era um ambiente de guerra. Mas Jesus vem e chega no momento onde está acontecendo um fato chamado paz romana. Paz romana. Ou seja, o império conseguiu estabilizar os ânimos e manter com mão de ferro o controle. Jesus, como qualquer outro Messias esperado pelos judeus, a expectativa sobre ele era uma expectativa política. A expectativa política se dava pelo seguinte: Jesus não era um reformador político, Jesus não era um reformador ético, Jesus era apenas o quê? O Salvador do mundo. E eu digo apenas, porque para aqueles homens naquela época, isso não era suficiente. Eles não compreendiam isso. Para nós, não. Eu prefiro muito mil vezes um Jesus Salvador do mundo do que um libertador político. Do que um reformador ético. Porque se ele fosse um libertador político, um reformador ético, ou seja, ele trouxesse ideias para mudar para melhor a vida das pessoas, se o único objetivo dele fosse esse, nós continuaríamos condenados e estaríamos eternamente condenados a estar separados de Deus. Mas Jesus veio com qual objetivo? Ser também um libertador, mas um libertador espiritual. Ele veio livrar a mim e a você da condenação eterna, de não passarmos pela segunda morte. Todos nós vamos passar pela primeira, mas pela segunda, aqueles que entregaram sua vida a Cristo não provarão da segunda morte. A segunda morte é a separação eterna de Deus. Mas esses homens queriam um libertador político para aquela hora, para aquele momento. Mas a liberdade espiritual, meus irmãos, era muito mais importante que a política. Libertar o homem da escravidão do pecado era o maior projeto de vida que Jesus pôde implementar. Foi isso que ele veio fazer. Por isso que ele diz, olha, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará.
E se vocês conhecerem a verdade, vocês verdadeiramente serão livres. Mas o povo não entendia. Os fariseus não compreendiam, diziam, não, ele tem que ser o Messias político. Ainda hoje os judeus esperam o Messias político. Um homem como Davi, por exemplo. Só que essa carreira política, meus irmãos, que Jesus não quis assumir, até Satanás ofereceu ela. Satanás oferece essa carreira política nas 3 tentações. Uma carreira política para atuar na economia. Imagina você viver num ambiente onde todos passam fome e alguém consegue trazer comida. Ele vai ser um líder político. Alguém que consegue trazer comida para uma situação de fome, ele vai ser considerado um líder político. Não precisa ir muito longe. A gente passou um período aí onde as pessoas, embora ainda recebam, Bolsa Família. É dado, se eu não me engano, é R$15, né, irmão Antônio? Irmã Andresa, é esse valor? R$15 por criança, não é assim? Você quer R$600, tá? Não, agora é 600, mas eu estou falando antes. Então, o que acontece? Eu ia para o interior, quando a gente fazia as viagens missionárias, chegava lá e eu via, meus irmãos, a carência das pessoas e a idolatria em relação a um político, porque ele estava dando dinheiro para as pessoas poderem sobreviver. No fundo, ele estava dando comida. Né? Está dando possibilidade de comprar comida. E a ideia era essa, por trás dessa ideia se perpetuou-se no poder. Agora mudou. Com a pandemia, foi dado R$600. A semana retrasada, eu conversando com o pastor Antônio, de Manari, ele disse, pastor, aqui, todo mundo ficou rico de um mês para o outro. Porque está todo mundo reformando casa, comprando móvel. Muitos não precisavam do dinheiro para sobreviver, porque conseguiam tirar um pouco da terra. Mas agora eles estão conseguindo, estão aproveitando para reformar suas casas. Ouvi essa mesma história de um pastor de Recife. Lá onde ele mora, no bairro do Coque, as pessoas estão reformando suas casas. O minério de tijolo subiu de preço. Cimento também. Cimento também. Tudo subiu de preço. Por quê? Porque os homens esperam essa liberdade e quando se dá recurso para ele cria esse processo de idolatria. Foi o que Satanás quis fazer com Jesus, mas Jesus não queria. Jesus entendia muito bem que o político deveria servir ao divino. Ou seja, a atitude de Jesus de salvar o homem, ele iria ter um impacto muito maior do que apenas ser um líder político. A ideia de liberdade política, meus irmãos, estava frequente na mente e no imaginário popular naquela época. Mas a Judéia e Jerusalém estavam nas mãos de quem? Dos romanos. Ou seja, eles eram servos de Roma. Eles estavam sob servidão de Roma. E todo governo que se preza, para poder subsistir, ele precisa fazer o quê? Ele precisa cobrar impostos. E Roma não era diferente. E era um problema sério, porque os publicanos eram judeus que cobravam impostos dos próprios judeus. E muitas vezes eles extorquiam os judeus. Zaqueu, aquele que estava na árvore que Jesus chamou ele, se for na sua casa, era um publicano. E quando ele se converte, Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais daquilo que eu usurpei e roubei das pessoas. Olha que muitos políticos que nós conhecemos, que dizem que se converteram, fizessem a mesma coisa, nós teríamos um outro patamar, uma outra situação no nosso país. Tem muito político que se converteu, que serve a Jesus Cristo, que é crente, que é evangélico, mas a vida dele não é um retrato daquilo que Cristo queria que fosse. Então Jesus tinha problema o tempo todo com os fariseus. A gente vê isso o tempo todo, Jesus sendo confrontado com os fariseus. E aqui, os fariseus consultaram-se entre si com o objetivo de surpreender Jesus, de tentar pegar Jesus na palavra. Em 3 incidentes anteriores e separados, Jesus esclareceu que o que era a verdadeira liberdade. Como eles obteriam a verdadeira liberdade?
Primeira coisa, a libertação política não era primordial. Não era a liberdade política, não era mais importante. A verdadeira liberdade que Jesus queria trazer era espiritual. A gente costuma dizer em política, né, irmão? Precisamos fazer a reforma do Estado. A mãe de todas as reformas é só a reforma administrativa, a reforma política. Pois a maior de todas as reformas da humanidade é a reforma espiritual no homem. É a mudança nessa ideia de que o homem tem a sua natureza caída, ele reconhece isso, ele reconhece que Jesus é Senhor e Salvador. Essa é a maior de todas as reformas. É a reforma que é provocada e instituída de dentro para fora, em que o Espírito Santo começa a dominar o homem e começa a transformar o homem. Então Jesus disse que para se conquistar essa liberdade, tanto para judeus quanto para gentios, e aí abre um parênteses, todos os que não são judeus são gentios. Não foi judeu, é gentil. Pode ser que raça for, que língua for, more onde more, qual a cor da pele que seja, não foi judeu, é considerado gentil. Na época era considerado gentil, e ainda hoje. Então ele deveria entender que Jesus veio se entregar voluntariamente como expiação pelo pecado do homem. Quem eram esses herodianos? Quem eram esses fariseus? Os herodianos, meus irmãos, eram um partido político. Pelo nome já dá para associar, né? Eles estavam ligados a Herodes. Eles eram, na verdade, muitos deles, amigos e parentes de César. Estavam ligados à autoridade romana e dependiam de Herodes como aquele que estava no cargo, Herodes Antipas. E isso tornou os judeus amigos de uma Roma que era pagã. Agora imagina a convivência entre judeus que eram monoteístas, sendo subjugado por um império que era politeísta. Roma tinha vários deuses. Deuses para todo tipo de gosto e vontade e desejo. E os judeus propagavam que havia só um Deus. Então os herodianos, eles tentavam, na verdade, viver a favor de Roma. Aí veio os fariseus. Os fariseus eram totalmente opostos. Os fariseus eram nacionalistas. Eles eram puritanos com relação à lei judaica, ou seja, olho por olho, dente por dente. A regra é cumprir a lei. Cada vírgula, cada ponto, cada palavra tem que ser cumprido pelas pessoas. Eles não reconheciam a autoridade de Roma e já tinham tentado assassinar Herodes. Ou seja, enquanto os herodianos eram o grupo que dava devoção a Roma e devoção a Herodes, idolatravam Herodes e Roma, os fariseus eram contra Roma e contra Herodes. E eles tinham uma devoção religiosa a tal ponto que eles não pagavam, e quando pagavam, pagavam os impostos reclamando, sob protesto. Eles eram totalmente opostos aos herodianos. Os herodianos diziam, nós temos que pagar imposto a Roma. Aí o fariseu dizia, nós não temos que pagar imposto a Roma. Aí você vê eles se encontrarem e pensarem o quê? Gente, vamos tramar como pegar Jesus de tal forma que vamos poder matar ele. A gente consegue, ou ele vai negar a sua ascendência judaica a favor de Roma, ou ele vai ser contra Roma. E em uma das duas nós vamos poder matar Jesus. Ele vai ser considerado traidor. E se juntaram os dois, e os dois confabularam, e chegaram à ideia de, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tentar surpreender em alguma palavra, e tem uma forma da gente surpreender ele, gente. Eu imagino a mente daqueles homens, vamos perguntar a ele, se é lícito pagar o imposto. Vocês são contra, nós somos a favor, mas nós não damos opinião. Deixa ver o que ele vai dizer. E aí Jesus surpreende, porque Jesus não sai com aquela resposta que a gente espera. Se eu pergunto para você, paga ou não paga, você vai dizer, olha, ou paga ou não paga, né? Você não tem um meio termo. E Jesus sai com outra resposta. Então,
O que tinha acontecido naquele período? Jesus tinha, um dia depois de ter curado um homem num sábado, os fariseus, junto com os membros dos herodianos, começaram a planejar como se livrar de Jesus. Em Lucas 22, 20, disseram o seguinte: puseram-se então a observá-lo, ou seja, começaram a acompanhar Jesus, a andar com Jesus e observando o que ele estava fazendo. E mandaram espiões que se disfarçassem em homens de bem. Quando se quer se fazer o mal, até se disfarçar de bem, as pessoas se disfarçam. Foi exatamente isso que eles fizeram com Jesus. Tanto os herodianos como os fariseus não podiam se apresentar diante de Jesus, porque Jesus os conhecia. Eu sempre digo, Roma é uma cidade pequena, não todo mundo se conhece. E Jesus conhecia eles. Chamou ele de sepulcro caiado. Chamou de raça de víboras. Não tem na Bíblia, mas imagino, se fosse hoje, Jesus dizia: vocês são um bando de ladrões. Vocês querem mandar as pessoas para o inferno. Vocês não deixam elas nem entrarem no céu. Vocês colocam cargas nelas que elas não podem carregar, que vocês mesmos não carregam. Então Jesus foram encontrar com ele os discípulos, pessoas que não levantavam suspeita nenhuma. Jesus vê aquelas pessoas chegando, eu imagino, e olha assim para eles: quem são esses, né? Mas Jesus sabia quem era. E sabia o que eles iam fazer. Jesus, na sua onisciência, meus irmãos, ele sabia antes do que ia acontecer. Imagina que quando ele dobrou a esquina, ele sabia que ia encontrar um rapaz cego de nascença. E dizia: quando eu dobrar aquela esquina, eu vou curar um cego. E a gente tem que ir por aqui, porque ali eu vou encontrar o cego que eu tenho que curar. E ele está lá há 38 anos sem ver. Nós não vamos por esse caminho não, que é mais perto não. Nós vamos pelo caminho mais longe. Nós vamos por Samaria. Jesus, tu é doido. A gente é judeu, vai passar por Samaria. O pessoal odeia a gente, se brincar a gente pode até morrer. Não, mas a gente tem que passar por Samaria. Porque Jesus tinha que encontrar aquela mulher no poço. Então Jesus está lá, encontra esses homens falsamente piedosos, disfarçados de homens de bem, e eles começam, e você vê eles destilando ódio de forma sarcástica. Eles dizem o seguinte: mestre, sabemos que és verdadeiro. Eles começam elogiando Jesus, enaltecendo a figura de Jesus. Sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. Ô irmão Antônio, irmão Juvenal, irmã Solange, irmão Djalma, alguém chegar para você e disser isso, o que é que você vai sentir? Você vai sentir envaidecido. Você vai gostar de ouvir isso. Então Jesus ficou só esperando, né? De acordo com a verdade, e o que ensinas é de acordo com a verdade. Sem te importares com quem quer que seja, ou seja, o Senhor fala a verdade, doa a quem doer. O Senhor é direto. O Senhor não mede os esforços de falar a verdade, mesmo que venha machucar alguém. E eu sempre digo, a verdade não pode irritar ninguém. Nós devemos ficar irritados com a mentira e não com a verdade. E ele diz mais: se te importares, porque tu não te importa com o que é que seja, porque tu não olhas a aparência dos homens. Ou seja, o Senhor é justo. O Senhor trata todos de forma igual. Imagina esse elogio. É como aquela história, né? Não sei se os irmãos já ouviram a história do sapo e do escorpião. O sapo está na beira do rio e começa a querer entrar na água para atravessar o rio. E o escorpião chega e diz: compadre, me leva do outro lado, porque eu não sei nadar. Compadre escorpião, eu não vou levar não, porque o senhor vai me picar. Não vou não, se eu lhe picar vai morrer nós dois. Eu não vou fazer isso não, vai. O senhor vai não. Eu prometo, compadre sapo, que eu não vou fazer isso. E aí o escorpião, o sapo diz: está certo, compadre, sobe nas minhas costas. E começa a nadar. E quando chega no meio do rio, o escorpião, por conta da sua natureza, vai e ferroa o sapo.
Aí o sapo grita: ai, que isso, compadre, porque eu vou morrer. E nós vamos morrer afogados. Você disse que não ia fazer isso com ele. Você disse que não ia fazer isso. Compadre sapo, me desculpa, mas é a minha natureza. Pois é exatamente o que a gente está vendo aqui. É a natureza do homem, aquela natureza caída. A natureza que nos impulsiona a fazer o que é errado, a fazer o mal. Jesus, primeiro é bajulado. É adulado. É enaltecido. Eles falam até a verdade de Jesus, e não é mentira o que eles disseram, mas depois vem uma pergunta capciosa. E o que significa, irmãos, uma pergunta capciosa? É uma pergunta com intenção maliciosa, com o objetivo de confundir a pessoa. E o que estava por trás dessa pergunta? Aí vamos ver. Dize-no, pois, Jesus, que te parece? É lícito pagar e vem, como a gente diz, né? Lá vem a facada, né, irmão? A gente tem costume de dizer isso aqui, né, no Nordeste. Lá vem a facada. É lícito pagar tributo a César ou não? Aí imagina que Jesus olhou para eles. Já sabia a intenção no coração deles. Olhou. Pensou. E os caras esperando isso aí. Alguém deve ter pensado. E quem perguntou? Agora eu peguei ele. Ele não vai ter como fugir agora. Jesus queria que, aliás, os herodianos e os fariseus queriam o quê? Primeira coisa, quando eles fazem essa pergunta, é lícito pagar tributo a César ou não? Tinham dois grupos, os herodianos e os fariseus. Se Jesus dissesse que era para pagar o imposto como queriam os herodianos, era uma resposta. Sim, é lícito pagar o tributo. É lícito, então, era a resposta que os herodianos queriam ouvir. Os fariseus iam dizer o quê? Jesus, tu és um traidor dos judeus. E tu mereces morrer. Se Jesus dissesse, não é lícito pagar o imposto a Roma, porque estamos subjugados, os herodianos iam dizer, Jesus, tu és um traidor de Roma, e tu mereces morrer. A resposta esperada era essa, meus irmãos. Ou pagar ou não pagar. Se Jesus responde não, não é lícito pagar o tributo a César, os herodianos o entregariam às autoridades romanas e ele seria condenado à morte por conspiração. Esse era o crime determinado na época. Esse é o que a gente diz com a linguagem jurídica hoje, esse é o tipo penal. Ou seja, não matar alguém é tipo penal, estuprar alguém é tipo penal, estelionato, tipo penal. Esse é o nome que a gente chama. Então, a morte por conspiração era o tipo penal. Conspiração contra Roma, a morte. Se respondesse sim, ele, Jesus, desagradaria os fariseus. E estes iriam ao povo dizendo que ele não era o Messias. Pois o Messias deveria ser um libertador e não o inimigo do povo. Dizer não o faria um traidor de César e dizer sim o faria um traidor e inimigo da nação. Aos olhos dos inquisidores, eles pensavam que Jesus tinha caído numa boa armadilha. Havia uma pergunta maliciosa feita e a resposta começou a ser dada da seguinte forma. Jesus, porém, conhecendo-lhes, a malícia respondeu: por que me experimentar, hipócritas? Primeira coisa que essa resposta me diz: Jesus era destemido e imparcial. Ele chamou de hipócrita quem? Tanto os herodianos quanto os fariseus. Já começou aí. Como a gente diria, né, no sertão, ele era tolerância zero, não é assim, irmão? Não é tolerância zero que o pessoal costuma usar, né? Então Jesus foi tolerância zero aqui. Não tolerou nada, chamou logo de hipócrita os dois. E ainda disse assim: mostrai-me a moeda do tributo. Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto.
E o pessoal já estava com a moeda na mão, né? Pegaram a moeda e colocaram na mão de Jesus. O que é que tem essa moeda? De um lado estava estampado o rosto do imperador Tibério César. Tibério era o imperador nessa época. Do outro lado estava estampada a seguinte frase, em latim, Pontífices Máximos, ou seja, rei máximo, imperador máximo, ou seja, o máximo de poder que existia em Roma. Eu imagino que quando as pessoas, os fariseus e os herodianos entregaram a moeda a Jesus, todo mundo fez silêncio. Todos ao redor silenciaram, irmão Solange. Todos silenciaram, esperando a resposta. Imagine que nós estamos aqui no versículo 22. Pouco tempo depois, Jesus seria crucificado. Pouco tempo depois. Poucas semanas depois, Jesus seria crucificado. Teria suas mãos perfuradas pelos cravos. Sobre a ordem de quem? Exatamente daquele que estava estampada a esfinge. Sobre a ordem de César. Mas o que fazer? Mas peraí, pastor. Mas quem determinou a morte dele foi Pôncio Pilatos. Mas Pôncio Pilatos estava lá sob a ordem de César. Ele não fazia nada que César não tivesse dado a autoridade dele de fazer. Perguntaram, aliás, Jesus pergunta, o que é que tem no tributo, o que é que tem na moeda? Mostrai-me a moeda do tributo, trouxeram-lhe um denário, uma moeda de prata, com a esfinge de Tibério César de um lado e Pontífices Máximos escrito do outro. E aí Jesus sai com aquela pergunta que irmão Juvenal, irmã Clarice, irmã Nina e irmã Solange, a gente fica pensando assim, rapaz, como é que Jesus sai com uma resposta dessa? Mostrai-me um denário. E ele perguntou, de quem é a esfinge? E de quem é a inscrição? Ou seja, ele mostrou um lado, mostrou a esfinge de Tibério César e disse, e de quem é a inscrição? E os herodianos e fariseus, eu imagino que em coro, responderam, de César. Então Jesus sai com aquela resposta que você fica parando para pensar e dizendo assim, rapaz, Jesus era diferente. Jesus era acima da média. Ele era Deus. Ele sai com a resposta e diz assim, é César? Então dá, pois, a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O que que Jesus fez aqui? Ele transfere a resposta para eles. E ele satisfaz os dois ao mesmo tempo. Nem disse que não era para pagar e nem disse que era para pagar. E ainda os dois ficaram boquiabertos sem saber o que dizer. É tanto que no final, ouvindo isso, se admiraram e deixaram ele e foram embora. Jesus mostra que não toma partido nem dos herodianos, nem dos fariseus. Ou seja, Jesus não toma partido nem de governos, nem de líderes. E Jesus simplesmente mostra aqui o que é serviço dos homens seja dado aos homens. O que é serviço de Deus seja dado a Deus. Então, temos que dar a Deus o que é de Deus. Aí você para pensar, irmão Antônio, em nós o que é de Deus? Simplesmente tudo, né, irmão? Simplesmente tudo. A nossa vida, o nosso bem mais importante foi Deus que nos deu. Nós cristãos acreditamos que temos um Criador, que Deus nos criou. Então devemos dar a Deus o que é de Deus. O que é que Jesus está dizendo, irmão Antônio? Antônio, dê toda a sua vida a Deus. Irmão Juvenal, dê toda a sua vida a Deus. Dedique a sua vida a Deus. Irmã Clarice, irmã Nina, irmã Djalma, irmã Solange.
dedique a sua vida a Deus. As irmãs e as crianças e a outra irmã que está aí atrás, dediquem sua vida a Deus. É isso que Jesus chama a atenção. Dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Dar ao homem o que é do homem e dar a Deus o que é de Deus. E essa resposta é surpreendente. Porque tanto ele quanto outras pessoas ao redor do tempo, ao longo do tempo, ao redor da história, se maravilharam com a resposta como essa. E eu já li esse texto várias vezes e eu depois fui ler agora. É surpreendente essa resposta. Porque simplesmente ele desmonta todo o argumento que os dois vieram trazer. E Jesus ainda brincou com ele, né? Jesus foi um pouco sarcástico também, né? Um sarcasmo santo. Conhecendo, disse assim a malícia: por que me experimentais, hipócritas? Como quem diz, rapaz, vocês têm que estudar um pouco mais para tentar me pegar em alguma coisa. Vocês têm que ter poder do alto para poder tentar me pegar em alguma coisa. Tentar me fazer tropeçar, nem Satanás conseguiu, porque Satanás é um ser milenar. Mais que milenar. Ele é um ser de milhões e milhões de anos. Nós não sabemos a data da criação de Satanás, mas sabemos que ele estava no céu na eternidade, depois que tudo começou a ser criado. E ele se rebelou contra o próprio Deus. Mais uma vez, Jesus mostra que o seu reino não é desse mundo. Jesus mostra que a liberdade política não é a única liberdade e a mais importante. A liberdade mais importante é a espiritual. Aos fariseus ele deu a seguinte ordem: dai a César o que é de César. E aos herodianos. Por que aos fariseus disse dai a César o que é de César? Porque os herodianos não queriam saber de César. Queriam saber de Deus. Ele diz: ó, você não quer saber só de Deus? Então dá a Deus, dá a César também o que é de César. Aos herodianos que só queriam saber de César, ele diz: olha, dê a Deus o que é de Deus também. Porque ambos estavam esquecidos de Deus. E Jesus veio, meus irmãos, para restaurar os direitos que cada um de nós tínhamos antes da queda. Nós tínhamos livre acesso ao Pai. E olha que não era Adão que ia chamar: Deus, aparece para conversar comigo. Era o Pai que vinha no final da tarde conversar com o homem. E Jesus coloca o reino e sua justiça e todas as outras coisas que precisavam ser acrescentadas, porque ele diz lá em Mateus 6,33. Eu vou abrir aqui para os irmãos poderem ouvir. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas que o irmão imaginar e pensar vos serão acrescentadas. Então a justiça do reino, a liberdade política, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de poder ir e vir, a liberdade de poder dormir na sua casa tranquilo sem que alguém venha lhe atacar, a liberdade de você poder comprar a roupa que você quiser, a liberdade de você ter o seu trabalho, a liberdade de você ter sua casa, a liberdade de você vir aqui à igreja, mesmo com essa pandemia, a liberdade de ter inteligência e confeccionar máscaras para que tente nos proteger um pouco, a liberdade de poder produzir remédios, de descobrir vacina, a liberdade de poder cultuar a Deus quando achar que deve cultuar, a liberdade de poder orar. Então, meus irmãos, Jesus veio trazer a verdadeira liberdade, porque todos estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram. O pagamento pelo pecado é o quê? A morte. Aquela alma que pecar, essa morrerá. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos todos aqui. Muito obrigado porque só Tu és Deus. E Jesus, como Teu Filho, vem
e passa uma situação dessa, ensina para a gente que nós devemos depender de Ti somente. Devemos dar a Deus o que é para dar a Deus e dar aos homens o que é para dar aos homens. E Tu nos ensina, Senhor, que primeiro devemos buscar o Teu reino. A maior de todas as liberdades é a liberdade espiritual. Hoje estamos livres dos efeitos do pecado. Estamos livres, continuamos pecando, continuamos. Mas o pior dos efeitos do pecado não é a morte. Não é a primeira morte. É a segunda, a separação eterna de Deus. E essa morte, aqueles que seguirem a Cristo não experimentarão. É isso que assegura a sua palavra, é nisso que eu confio, é nisso que eu acredito. E sei que muitos irmãos ao redor do mundo também acreditam nisso. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na cruz por nós. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Divino Espírito Santo esteja com esta igreja e todos os outros irmãos dessa igreja, onde eles estiverem, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Eu aqui vou encerrar, vou acenar para todo mundo, estava ali assistindo, Camila. Eu acredito que esse Josivaldo aqui é Padre Josivaldo. Tá? Janda bem está aqui. Um abraço para vocês, Deus abençoe, eu vou encerrar. Eu vi pelo Face. Irmão Pedro estava assistindo. Beli Cunha. Gerson Santos. Tem mais gente aqui. Irmã Elisete. Saturnino, um abraço para Saturnino. Luiz Gustavo, é um rapaz, o gerente de uma livraria lá de Boa Viagem. Ivan de São Paulo, um abraço. E um abraço para minha mãe que está assistindo. Também, exatamente. Um abraço para todos, vou concluir aqui.